Uma boa noite a todos vocês. A gente inicia hoje, né, nossa quarta aula aí do PNE. E hoje, na verdade, eu gostaria de avisá-los que alguns professores que compõem a equipe, eles tiveram dificuldade de acesso hoje e não estarão presentes, mas eu não quis desmarcar o nosso encontro, tá? Já sei que vocês já se organizam previamente para na terça à noite estarem aqui também disponíveis para esse momento de aula, então hoje a aula vai ser comigo. O professor Christian falou que talvez no finalzinho, mais para o finalzinho da aula apareça. De qualquer sorte, a gente vai trabalhar hoje uma continuidade da nossa aula passada com a aplicação prática daquilo que a gente vai relembrar hoje em um texto que, embora não tenha sido um texto de Enem, é um texto que foi escrito com esse intuito. Foi produzido pensando em um possível tema de Enem e como ele deve ser avaliado. Já de início, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito de dois elementos que são importantíssimos e que vocês precisam estar atentos, tá? Primeiro elemento é a questão da inscrição do Enem e os elementos que foram adicionados esse ano, a exemplo da utilização da fotografia. O PNE, o Portal Nacional de Educação, esse plano nacional, ele por meio do WhatsApp, que foi o WhatsApp que cadastrou vocês, eles estão fazendo orientações em relação à questão da foto. E aí já quero lembrá-los que a foto ela deve ser feita no estilo de foto 3x4, sem sorrir, sem utilizar elementos adicionais como chapéus ou boné. Pode-se utilizar óculos de grau na fotografia, não pode ser um óculos escuro, e se você tiver em um local claro e sua lente for da que fica escura, também não pode. E precisa lembrar, principalmente, que você não pode digitalizar. Tem muita gente que está pegando a foto 3x4 antiga, que tinha aí guardada ainda, de quando se utilizava na carteira de identidade. Agora a gente, basicamente, tem todos os documentos de fotos que são digitais, feitas na hora, o passaporte já é assim, a carteira de um motorista já é assim, a identidade já é assim, então a gente já tem esse avanço, não precisa mais fazer propriamente a foto 3x4, mas tem algumas pessoas que estão pegando essa foto, estão digitalizando e colocando. Não pode fazer isso, porque o intuito do Enem é fazer a impressão dessa foto. Então, ela precisa ter qualidade. Quando você coloca a foto digitalizada, ela perde muito a qualidade e, por isso, vai ficar difícil fazer a sua identificação. O fundo tem que ser branco, sim. Agora, outras cores, caso você não tenha, você pode depois tentar fazer uma edição, mas eu aconselho, se você não tem um fundo branco, use folhas de ofício no fundo, use um lençol branco no fundo da foto, que funciona também, não precisa necessariamente ser uma parede, até mesmo azulejos, né, costumeiramente, banheiro, cozinha, costumam ter azulejos brancos. Não pode sorrir, não pode sorrir porque é uma foto de documento. Sorrir, não pode, mas você pode mostrar, né, aí uma expressão de sorriso, não necessariamente abrir os dentes, como se chama aqui na Bahia, né? Você pode fazer uma menção de sorriso por meio de seus lábios, mas não pode sorrir com os dentes abertos aí, para que fique aparecendo, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é a questão dos prazos. Após o prazo de inscrição, não vai ser possível mudar a foto. Então, tente fazer essa alteração, se caso você não fez a colocação adequada. Tente fazer essa alteração o quanto antes, e aí eu já sugiro os horários mais noturnos, que são horários de menor instabilidade no site, tá? Por conta da demanda. Durante o dia tem uma grande demanda, então os horários noturnos costumam ser menos congestionados, tá? Mas busquem fazer essa alteração, não deixe para o último instante, porque isso pode prejudicar a sua inscrição, tá? Tem lá um elemento que diz que isso pode, inclusive, levar o candidato a ser aí eliminado e ninguém vai passar um ano inteiro estudando para que um detalhe tão bobo como a foto o faça perder, né? Então, por favor, verifiquem suas fotos, observem se vocês estão seguindo os critérios. Se tiver alguma dúvida ainda em como a foto tem que ser feita,
vá lá na página do Instagram do PNE, tá? Que está aí disponibilizada na frente, e observe, lá eles têm diversos posts falando sobre como deve ser, como no edital está cobrando, por que, que você tem que ter cuidado com a foto. Então, se ainda restar dúvida, podem ir lá conferir, tá? Alessandra, quando enviar foto, e se a foto for aceita, sem o fundo branco, terá que mudar mesmo assim? Sim, tá? Porque a foto ser aceita significa que ela está nas dimensões que foi solicitada, mas o próprio sistema não tem a capacidade de observar se você fez a colocação de uma foto adequada, sem aí considerar esses elementos como sorriso, elementos adicionais como um boné, um chapéu, um óculos escuro, coisas desse tipo, tá? Lembrando que é uma foto de ombro para cima, estilo 3x4, tá? Um outro elemento que eu quero falar hoje um pouquinho, antes da gente começar a nossa aula, é o rebuliço, né, que foi causado hoje à tarde por conta da divulgação aí pelo INEP, pelo site oficial do Enem, das cartilhas que são reservadas aos corretores. Como opinião pessoal, eu acredito que é imprudente essa disponibilização, porque o candidato, o que ele precisa saber para escrever um bom texto é conhecer as competências e saber como vai ser avaliado em cada uma delas. E isso todos vocês já têm acesso, tanto na cartilha do participante, que essa sim é específica para vocês, com instruções e orientações quanto a cada uma das partes do texto, o que significa fazer um texto dissertativo argumentativo, o que o Enem espera de você enquanto provas de redação, quais são as pontuações referentes a cada competência, todo esse contexto de avaliação de notas, eles já são passados a vocês por meio da cartilha do participante. E aí, o que foi divulgado hoje, que causou aí um grande alvoroço, né? Principalmente nas redes sociais, o Instagram aí estava lotado de pessoas falando sobre, pessoas se posicionando, pessoas é, comemorando, foi essa novidade que esse ano, de maneira inédita e, ao meu ver, imprudente, fez aí a liberação, o INEP fez a liberação das cartilhas, são 6 cartilhas, que são voltadas exclusivamente para os corretores, em que são descritas as instruções relacionadas aí a orientações de quando a prova deve ser zerada, orientações relacionadas a cada uma das 5 competências especificamente. E aí, assim, é interessante que esse material seja divulgado, é interessante a gente democratizar o acesso, é interessante que todo mundo saiba como está sendo avaliado, mas a gente precisa ter cuidado em relação a essas avaliações, porque, primeiro, o estudante ele tem que ter uma criticidade, ele tem que ter uma leitura crítica muito mais avançada para conseguir digerir o que está no material. Então, eu acredito que ele seja pouco favorável aos estudantes, e é muito favorável para todos os professores. Eu acho que deveria sim ser um material divulgado entre professores, especialmente professores de redação, mas para os alunos eles podem representar uma certa confusão. Então, já de início, quero dizer a vocês que possivelmente vou conversar com o grupo para que a gente possa fazer aí um apanhado geral dessas cartilhas, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler todas elas. É um material grande, é um material denso, é um material com uma linguagem que está um pouco mais rebuscada do que a linguagem comum que a gente vê já aí nos textos da cartilha do participante. Então, a gente vai fazer aí um apanhado geral do que vem e depois a gente passa para vocês. Mas eu quero que vocês, de início, tenham em mente que a divulgação dessas cartilhas não quer dizer que, posteriormente, vocês poderão questionar a correção. A correção da redação, ela não é questionada. Então, ela é feita por 2 corretores, 2 avaliadores. Esses 2 avaliadores, eles têm notas diferentes ou iguais sobre os seus textos, sobre o seu texto, e a partir da junção desses 2 corretores é que se obtém uma média.
É inclusive a partir disso que surgem lá aquelas notas como 980. Isso significa dizer que um corretor deu 1.000 e um outro corretor deu 960. E que ao juntar essa nota e dividir por 2, o candidato obteve 980 pontos. Então, eu já quero deixar claro a vocês que, se por acaso quiserem dar uma olhada, tudo bem. Se não entenderem muito do que está ali explícito, tudo bem. Foquem em fazer e em compreender as competências, que é aquilo que você vai ser avaliado. Então, foque em estabelecer aí no seu texto elementos que ganhem pontos, que representem boa pontuação no seu texto, considerando as competências. Então, se eu fosse sugerir um material mais interessante para leitura, é o Manual do Candidato. Esse sim, feito, pensado em relação à estrutura e à linguagem especificamente para vocês, tá? Mas, claro, esse daqui é uma opinião pessoal minha, né? Vejo que muitos professores têm outras posições e respeito essas posições. Eu só acho que cada um pode ter, né, sua opinião. A gente vive em um mundo democrático, ou, graças a Deus, um pouco democrático, que nos permite isso, tá? Só para que vocês não corram desesperadamente por conta de todo esse rebuliço, porque eu sei que as redes sociais fazem isso, e busquem esse material e façam aí uma leitura, às vezes, mais complexa do material do que você faria de um outro material que está aí, foi feito, produzido especialmente para vocês, tá bom? Nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade. Na semana passada, a gente trabalhou aqui com a estrutura textual. Então, hoje a gente vai partir desse slide aqui que comentamos na aula passada. Eu quero aproveitar e dar uma apanhada novamente. Não sei aí como é a demanda de quem está presente hoje, se esteve também presente na nossa última aula, e por isso mesmo vou recapitular aqui as informações relacionadas a cada uma das partes do texto, né? A gente chamou essa aula da semana passada de estrutura mínima textual. Então, que estrutura mínima deveria ter o seu texto, deve ter o seu texto para o Enem? Você deve considerar que ele é um texto produzido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que a gente costuma separar um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Pode ser que vocês vejam textos com parágrafos de desenvolvimento, com 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu não sugiro fazer isso. Se você pegar ali na cartilha do participante, todos os textos, nota 1000, eles têm 4 parágrafos e não 5 parágrafos, mas o texto dissertativo permite que você escreva com 5 parágrafos, tá? Na verdade, é uma adequação que foi feita com o passar dos anos com as próprias exigências que o texto dissertativo do Enem passou a ter. Então, como ele pede nas competências uma atenção especial a aspectos como a argumentação, o uso de repertórios, isso demanda uma maior quantidade de linhas e, claro, com isso, a gente teve aí uma diminuição comum entre os textos bem avaliados, de textos com 4 parágrafos apenas. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, ficando assim com 4 parágrafos. Em relação a um só parágrafo de desenvolvimento, eu também acho muito pouco. Você tem que lembrar que o parágrafo de desenvolvimento é o lugar onde você vai expor de fato a sua argumentação, é o momento em que você vai, de fato, convencer o corretor sobre a sua abordagem. Então, também fazer um só parágrafo de desenvolvimento é muito pouco em relação ao que se espera do texto dissertativo. Então, o ideal é manter essa estrutura: uma introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão. Como que se dá essa composição dos parágrafos? Na introdução, a gente tem de 2 a 3 períodos, a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. Períodos são as frases em que aparece um ponto de continuação. Você precisa, na introdução, de pelo menos um ponto de continuação, que representaria aí 2 períodos, ou 2 pontos de continuação. Isso significa dizer que
No parágrafo de introdução, você vai ter uma primeira frase, ponto de continuação, uma segunda frase. Pode ser que você ainda queira colocar uma outra. É que alguém apresentou aqui, tá? É, uma outra, uma outra frase, né? Completando aí os 3 períodos. O que é que seria colocado em cada um desses períodos? Teríamos a apresentação do tema num primeiro período, ou seja, falar sobre o que o tema traz, qual foi o seu entendimento sobre o tema, ou fazer isso por meio de uma contextualização, como, por exemplo, uma alusão histórica, o uso de uma série, de um filme, o uso de um elemento como os dados, o uso de um elemento legal como a Constituição. Você vai ter que relacionar esse elemento ao tema propriamente. E o segundo período, ele representa a tese, que é o posicionamento que o candidato tem sobre um determinado tema. Lembrando que, quando a gente diz é o posicionamento, pode ser que a sua tese, e aí essa é a maneira mais fácil de fazer, pode ser que a sua tese ela seja já a antecipação argumentativa. O que é isso? Quer dizer que a sua tese ela pode já trazer de maneira explícita ao corretor, ao leitor, os argumentos que vão ser discutidos por você ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. Então, é interessante que vocês utilizem esse método de tese, porque ele deixa bastante claro ao corretor qual será a sua linha de argumentação. Então, você já coloca lá na tese 2 elementos que servirão ao seu desenvolvimento 1 e ao seu desenvolvimento 2. Lembrando que os elementos devem ser retomados na mesma ordem que eles aparecem. Então, se eu primeiro coloquei um elemento como a questão da omissão estatal, né, omissão do Estado, no D1 eu vou ter que focar em tratar sobre isso. E no D2, sobre um outro aspecto que eu tenha colocado. O que se chama de tese é o posicionamento em relação ao tema. Vocês devem ver bastante aí por meio da internet, por meio das páginas, os chamados argumentos coringas, né? Acho que na semana passada alguém até perguntou a respeito. Eu não acho que seja ruim você usar os argumentos coringa. O que eu acho que é prejudicial ao candidato é não saber adaptar este uso. E esse é um grande problema, porque vocês, em vésperas de Enem, abrem aí páginas no YouTube, nas redes sociais como o Instagram e buscam métodos facilitados de fazer a redação sem que de fato você tenha treinado a utilização desses métodos. E isso é muito arriscado. O que você precisa fazer é adaptar esses elementos ao seu modo de escrever. Não está errado utilizar argumentos que são ditos aí como coringas. O que está errado é não adaptá-los à realidade do tema, tá? E aí eu já deixo também claro que não existe esse negócio de ter um argumento que serve para tudo, né? Omissão estatal, por exemplo, é um argumento, pode funcionar como parte da tese em muitos temas, mas ele não serve para todos os temas. Imagine se eu vou falar sobre a questão da organização dos novos conceitos de família. Como que eu vou encaixar a omissão estatal sem ficar forçado? Aqui cabe, até que ponto cabe ao Estado se organizar em relação ao novo conceito de família? Claro, eu poderia puxar um link forçadamente com a ideia de fazer um reconhecimento das novas formações familiares, como as formações homoafetivas. Mas eu estaria tangenciando o tema.
Então, o mais interessante do que você ter um argumento dito coringa é você saber adaptá-lo à realidade do tema. E o que a gente tem visto no Enem são temas bastante surpreendentes, são temas fora de uma perspectiva de tratamento comum nos cursinhos, nas aulas, nas escolas, e isso surpreende o candidato que muitas vezes quer ir para a prova já com o seu texto debaixo do braço e, ao chegar lá, vê um tema inesperado e se desespera. Cuidado com isso, vá preparado para qualquer tema, sabendo adaptar as ideias que você tem. No tópico seguinte, a gente tem o desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento tem como principal função fazer aí a abordagem explicativa, justificativa do que você colocou como posicionamento. O desenvolvimento ele está diretamente relacionado com a sua tese. Por isso que quando o texto ele não tem tese, ele já começa com muitos problemas. A gente diz que a tese é a espinha dorsal do texto. E então vamos pensar na espinha dorsal no nosso corpo, né? Se a gente não tem uma espinha dorsal que funcione bem, a gente tem problemas de mexer e fazer movimentos que são muito comuns, recorrentes, como mexer a cabeça. Então, quando eu não tenho no meu texto uma tese, eu vou ter prejuízos, não apenas no parágrafo de introdução, mas em todo o texto, tá? Então, o parágrafo de desenvolvimento, ele vai buscar aí justificar por que aquele posicionamento, ele é realmente válido. E, para isso, você vai utilizar um argumento apenas em cada parágrafo. Isso é muito importante, gente, tá? Quem estiver anotando aí na aula, anote isso, faça uma ressalva em relação a isso. Por quê? Quando o tema ele é muito fácil, muito comum, muito recorrente em nossa sociedade, é comum que vocês tenham muitos argumentos para falar, queiram falar de muita coisa. Ou mesmo aquele candidato que está melhor preparado, que vem estudando, que se prepara, ele quer colocar tudo o que ele sabe num parágrafo de desenvolvimento. E aí, muitas vezes, a expressão, né, dos idosos dizem o quê? O tiro sai pela culatra. Por quê? Ele, ao invés de estar argumentando, ele vai estar apenas expondo. Essa exposição excessiva de elementos não é valorizada no texto, porque ela não ajuda a sustentar o posicionamento. O que se valoriza no parágrafo de desenvolvimento é justamente a explicação, a justificativa, as correlações que você pode fazer entre o seu argumento e o tema, de modo a sustentar aquilo que você disse. Vamos supor aqui que eu estivesse falando sobre a questão aí da doação de sangue entre pessoas homoafetivas e que o STF recentemente aí julgou como favorável derrubar esse elemento que tínhamos aí há muito tempo de que as pessoas homoafetivas elas não poderiam fazer doação em relação à doação de sangue desde que elas tivessem mantido relações sexuais por cerca de um ano, tá? Então, esse elemento impedia uma população específica de cumprir com esse elemento aí primordial, que é doar sangue. Vamos supor que na minha tese eu tenha colocado que esse elemento ele está relacionado diretamente ao preconceito que a sociedade tem voltado a esse grupo e também à omissão estatal. Vamos dizer que esse preconceito eu preciso defender isso no meu parágrafo de desenvolvimento 1, e a omissão do Estado em relação à doação de sangue por essa parte da população, eu preciso defender no meu parágrafo 2. E para essa defesa, eu preciso escolher estratégias argumentativas que melhor se relacionem com os meus argumentos. Se eu falei do preconceito que a sociedade tem com esse grupo específico, seria legal se eu lembrasse de algum filósofo que fale sobre preconceito, se eu lembrasse de algum momento histórico em que o preconceito ele foi superado em relação a esse grupo homoafetivo, se eu lembrasse de alguma série ou algum livro que trata especificamente de pessoas que necessitaram de doação de sangue e que uma pessoa que era homoafetiva não pôde fazer essa doação. Eu iria, sim, sustentar o meu posicionamento relacionado ao preconceito.
E aí eu posso escolher uma outra estratégia argumentativa para sustentar o meu outro argumento, que é a omissão estatal. E aí eu posso dizer que a omissão do Estado, ela passou recentemente por um processo de transformação com a aprovação pelo STF da derrubada desse princípio, que impedia a doação por parte desse grupo. Mas eu posso também mostrar, por meio de uma contra-argumentação, que é uma outra estratégia, que, ainda que o STF tenha julgado isso, não será fácil a aceitação por parte das pessoas da doação, justamente porque a gente tem uma sociedade que é preconceituosa. A gente pode dizer, inclusive, que a homofobia, ela é aí uma raiz histórica do preconceito e se mantém durante aí muitos séculos aqui no Brasil. Tudo isso para quê? Para mostrar que o parágrafo de desenvolvimento, ele está relacionado à nossa tese e ele busca justificar o nosso posicionamento. E para isso, vocês devem escolher estratégias argumentativas diversas. Eu sempre sugiro que você tenha duas que você use sempre, de maneira recorrente nos seus textos. E claro, é interessante que você possa diversificar, mas vocês precisam entender que quando você faz um texto de maneira parecida sempre, isso não fica chato. O corretor ele não fica chateado. Pelo contrário, né? Você acaba dominando uma maneira de fazer. Então, se você tem sempre uma mesma forma de começar o texto, ótimo. Se você tem sempre um mesmo coesivo para introduzir o seu argumento, no D1, no D2, isso é muito bom. Se você já sabe que você sempre faz uma relação de causa e consequência no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 você usa um dado que o texto de apoio tenha dado, isso também é muito bom. Porque faz com que você não tenha aquele problema da folha vazia, da folha em branco, em relação à redação no momento da escrita. Então, você já sai em vantagem em relação às outras pessoas. Vi muita gente falando hoje com a divulgação da cartilha, por que não divulga o tema? Eu acho que é um absurdo pensar na divulgação do tema. O que a gente estaria medindo com a divulgação do tema? Só quem sabe gravar mais, porque seria muito fácil as pessoas escreverem seus textos em casa, gravarem esses textos e simplesmente transcreverem durante a redação. Então, nós não estaríamos avaliando uma produção de conhecimento, porque esse conhecimento poderia ser vendido, esse conhecimento poderia ser feito por outra pessoa, esse conhecimento poderia ser plagiado. Então, a gente teria aí uma série de outros problemas. Acho sim que é interessante que vocês conheçam os métodos de avaliação e que estejam preparados para escrever sobre qualquer coisa, independente do tema. Esse daí deve ser o princípio de vocês durante todo esse ano. Escrever sobre qualquer tema e não buscar adivinhar o tema. É muito bom quando a gente tem possibilidades de saber, poxa, pode cair tal coisa, pode cair tal coisa, porque a gente pode se preparar melhor em relação a essas estratégias, a esses repertórios. Então, eu posso pensar assim, poxa, esse ano passado, a questão do homeschool, por exemplo, né, que era a escola em casa, a escola domiciliar, tradução aqui para o Brasil, estava super em alta. Eu acreditava bastante, foi uma pauta do governo, aí a valorização desse tipo de ensino, a desburocratização desse tipo de ensino, a legalização, a formalização, né? Porque a gente já tem no Brasil quem faz, ainda que não seja formalizado, mas eu poderia me preparar como para isso? Poxa, eu poderia pensar em um repertório que seria uma série que trate disso, poderia lembrar de algum filme e poderia ir mais preparado. Mas saber o tema propriamente, eu acho que é muito precoce para o estudante, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem o chamado jeitinho brasileiro, e aí eu imagino quantas pessoas não comprariam textos com características de textos 1000. E quantas dessas pessoas que comprariam não repassariam a outras pessoas? Quer dizer, a gente teria aí, né, uma balbúrdia completa em relação a essa ideia de disponibilização prévia do tema, tá? A última parte aqui da estrutura mínima textual é o parágrafo de conclusão.
O parágrafo de conclusão, ele é muito importante. Infelizmente, eu vejo muito nos textos de meus alunos um descrédito em relação a este parágrafo, e aí eu já quero chamar a atenção que isso é um absurdo. Não faça isso. Tá? Você está desperdiçando a sua oportunidade de ganhar 200 pontos de 1.000, 200 pontos. Por quê? Porque na conclusão, geralmente, a gente coloca a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é vulgarmente conhecida como competência 5, que avalia não só a existência de uma proposta, mas também as partes de composição dessa proposta. Sendo assim, é preciso que você dê atenção ao parágrafo de conclusão. Não deixe para fazer ele de última hora, não deixe para fazer ele diretamente na folha de transcrição, não deixe de dar atenção a este parágrafo e a atenção que ele merece. O que é que você precisa lembrar no parágrafo de conclusão? É legal que você faça uma retomada inicial da abordagem temática, demonstrando que, de fato, você está concluindo, uma retomada breve do que é abordado no tema, pode ser também uma retomada, uma reafirmação da sua tese, uma confirmação do seu posicionamento. Eu não sugiro que você comece o texto já com expressões do tipo, portanto, o governo precisa, portanto, é necessário que. Eu não gosto desse tipo de utilização e não acho válida, porque o parágrafo de conclusão, ele contém a proposta de intervenção, ele não é a proposta de intervenção. Então, quando você começa já direcionando a proposta, parece que você não conhece a estrutura textual, ou seja, aquilo que se espera da competência 2. Então, comece fazendo uma breve retomada do posicionamento ou do tema, e, na sequência, utilize ali o espaço para acrescentar a proposta de intervenção. Uma proposta que considere 5 partes que devem ser mencionadas. Primeiro, um agente ou quem vai fazer, o que vai ser feito, né? Que elemento vai ser desenvolvido, que projeto vai ser desenvolvido, como isso vai ser feito, a partir de que medidas, de que maneiras vai ser feito, para que vai ser feito, qual a finalidade, qual o objetivo de fazer, e, por último, o detalhamento. O detalhamento, ele é uma ampliação de uma das 4 perguntas. É uma justificativa maior sobre uma das 4 perguntas que o candidato tem. É uma maneira dele mostrar a aplicabilidade, propriamente, da proposta dele. Em relação a esse trecho, sugiro que vocês tentem, na medida do possível, detalhar o agente, tá? Porque é o mais fácil de ser detalhado. Se eu digo lá a mídia, ao invés de dizer a mídia seca, eu digo a mídia, travessão, grande, propulsora de informações e também a gente pode dizer que ela é aí uma divulgadora de informações. E eu vou lá e fecho o meu travessão duplo, sintetizo ali uma informação sobre o meu agente, que é a mídia, e eu já estou fazendo um detalhamento. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa extraordinária, é você fazer uma consideração a mais sobre uma das 4 perguntas. Ou quem vai fazer, ou o que será feito, como será desenvolvido, ou para que será desenvolvido, qual o objetivo, qual a finalidade que se espera aí com a aplicação da sua proposta. Quero lembrá-los só de um detalhe mais importante, que é a adequação da sua proposta em relação à sua tese. Vou retomar o exemplo que eu comecei. Se eu estivesse falando da questão da doação de sangue por parte dos homoafetivos, eu tenho que retomar, na minha proposta de intervenção, eu tenho que tentar resolver um dos 2 problemas que eu citei na minha tese. Ou eu vou resolver o meu preconceito da sociedade, ou eu vou resolver a omissão do Estado. A depender da como você está escrevendo, da sua letra, da quantidade de linhas disponíveis, pode ser que você consiga fazer 2 propostas, uma para preconceito, uma para omissão. Mas valorize fazer uma completa
sobre um dos dois argumentos. Então, observe, aqui não caberia dizer, por exemplo, que propostas que não estivessem diretamente relacionadas a coisas que poderiam ser feitas pelo governo ou coisas que poderiam ser feitas em relação à sociedade. Aqui eu poderia propor que houvesse maior debate sobre esse grupo para desconstruir o preconceito por meio da mídia, por meio das escolas. Poderia dizer que o STF ele não deve só apenas aprovar essa lei, ele deve criar meios de incentivar pessoas desse grupo a fazerem doações de sangue. A gente pode dizer que as campanhas midiáticas para desconstruir o preconceito, elas podem fazer as campanhas usando pessoas homoafetivas, gerando na população o conhecimento de que eles não são mais impedidos de fazerem essa doação. Então, eu estaria resolvendo problemas que estão diretamente relacionados à minha tese. Bom, eu vou partir agora para a análise de um texto, tá? E aí a gente vai tentar observar esses elementos no texto. Quero só aqui no chat, se alguém tiver alguma pergunta ainda sobre essa estrutura mínima, a respeito dessa estrutura mínima, quero que alguém se manifeste caso tenha alguma pergunta, para que a gente possa seguir. Ok, a Agatha diz aqui que está tudo certo. Hoje eu estou sozinha para cuidar dos dois espaços, mas tudo bem, a gente consegue aqui compartilhar, tá? Então, se tiverem alguma pergunta, algum questionamento, não sei se eu já falei com vocês, mas eu falo bem rápido. Então, caso tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade aí para questionar. Lana, proposta de intervenção, não entendi. Sua dúvida precisa obrigatoriamente resolver um dos problemas da tese? Sim, precisa obrigatoriamente, tá? Tem que ser uma proposta relacionada ao que você discutiu. Camille disse que depois das inscrições ainda será possível mudar, acho que seria a foto, né? Camille, eu não vi essa divulgação, tá? Até então eu vi uma ampliação das inscrições, mas eu não vi essa consideração. Me parece que ele falou sobre o período agora em que a gente tinha, as inscrições já iriam acabar e iriam retornar. Não sei especificamente ele falar sobre isso. Alessandra, é correto usar 3 a 4 períodos na conclusão? Sim, sem problemas nenhum, tá? Em relação à questão do uso da conclusão, eu não chamei atenção, mas tem uma terceira parte que eu gosto muito de utilizar, que a gente chama, né, de frase de efeito ou de movimento cíclico, que é pegar alguma coisa que foi citada ao longo do texto, ou na introdução, ou nos parágrafos de desenvolvimento, e encerrar o texto, ou fazendo uma consideração futura, ou voltando a esse elemento. É uma maneira de você dizer ao corretor que, de fato, o seu texto está bem amarrado, que ele tem progressão, começo, meio e fim. Clarice, então a proposta de intervenção não precisa resolver os dois problemas. Clarice, eu vou explicar assim, como eu falo com os meus alunos. Se você apresenta 2 problemas, o ideal é que você resolva os dois. Mas você também não vai fazer um só parágrafo de desenvolvimento para ter um problema só. Então, o que é que eu já sugiro? Que quando você fizer o parágrafo de desenvolvimento, na última frase, você tente fazer, em um dos argumentos, um chamado indício de proposta. Ou seja, você já sugira no desenvolvimento alguma coisa que possa tentar resolver o preconceito. Então, eu vou usar lá o exemplo do preconceito, o problema da sua tese. Vou usar o exemplo do preconceito, tá? Então, pode ser que no meu parágrafo de desenvolvimento sobre a questão da doação de sangue para entre pessoas que são homoafetivas, eu vou dizer no meu parágrafo de desenvolvimento que esse elemento ele foi superado na medida legal, uma vez que houve agora a regulamentação desse público poder fazer a doação, mas a gente ainda enfrenta diversas barreiras em relação ao preconceito que a sociedade tem para este grupo. Aí eu vou explicar que esse preconceito, ele é vivenciado diariamente e que dados, né, por exemplo,
da Parada Gay da Bahia indicam que 50% dos homoafetivos já tentaram fazer doação de sangue e que não tiveram esta possibilidade, o que representa aí um preconceito velado, o que representa um impedimento legal do cidadão exercer um direito que é dele. E aí eu vou fechar o meu parágrafo de desenvolvimento dizendo, nesse sentido, é preciso que haja a superação das barreiras que impedem estas pessoas de fazerem essa doação para que a sociedade ela possa conviver de maneira pacífica e igualitária. Então, eu já vou fazer o que eu chamo de indício de proposta, fechando o meu parágrafo de desenvolvimento. Por que isso é legal? Porque o meu argumento, o meu problema não fica solto, não fica lá perdido no meio da argumentação. Como avaliação propriamente, a competência 5, ela avalia uma proposta. É por isso que muitos professores dizem que basta uma proposta. E, de fato, se eu estiver pensando só na competência 5, uma proposta só é suficiente para ser avaliada. Mas enquanto texto, enquanto todo, o ideal é que você resolva os dois problemas, ainda que você não consiga fazer duas propostas completas, com todas as 5 partes, você tentar mencionar a solução a um dos problemas que você não vai tratar de maneira tão detalhada, tá bom? Então, eu sugiro sempre que você tente fazer uma proposta aqui para os dois problemas. E se você conseguir, a depender da sua argumentação, fazer uma proposta que coagule os dois elementos, fica ótimo, tá? Alessandra, sempre gosto de falar sobre distopia e utopia nas minhas redações. Falo sobre um na introdução e sobre o outro na conclusão. Tá correto? Tá sim, certíssimo. Inclusive, eu também adoro as distopias. A gente tem ótimas obras literárias que tratam disso, né? O Fahrenheit, eu adoro aquele livro, acho muito bom. O 1984 também, do Orwell, também é muito bom. Taines, pode começar a introdução repetindo o tema? Não, 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 não. Isso é plágio, tá? E aí eu vejo muita gente começando assim, no que se refere a, e bota o tema lá, completo. Gente, isso é feio. O corretor já lê esse texto com tristeza, o corretor já lê esse texto, ó, chateado, pensando, poxa, essa pessoa não sabe sinônimos, tá? Ela não sabe interpretar o tema, use sinônimos, tá? Ao invés de utilizar a frase tema completa, tente substituir as palavras por outros termos que tenham o mesmo significado. É muito mais enriquecedor, deixa o seu texto muito mais autoral e você vai ter ali um olhar muito menos triste para o seu texto, tá? Então não é legal você repetir a frase tema. Repetir que eu digo usar a frase tema completa, né? Por exemplo, aqui, a importância da preservação de patrimônios e da identidade nacional. Aí tem gente que já começa assim. No que concerne a importância da preservação de patrimônios e da identidade nacional, é preciso que você está copiando a frase tema. Você pode substituir, tá? Importância, você pode substituir preservação, tá? Algumas palavras são mais difíceis de a gente encontrar elementos substitutos, né? Isso é fato, tá? São mais difíceis mesmo, mas a gente, na medida do possível, tem que tentar reorganizar. E se você não puder substituir, reorganize as partes. Então, fale primeiro da preservação dos patrimônios e depois fale de uma outra parte, né? Então, eu digo lá, se eu fosse começar algo do tipo, a Constituição a Constituição Federal de 88 garante a todo brasileiro, entre outras prerrogativas, o direito ao lazer. Desta forma, é urgente a preservação de patrimônios e a ampliação dos conceitos relacionados à identidade nacional para esta população. Então, eu faço primeiro uma menção de uma parte do tema e depois da outra parte do tema, substituindo um dos termos, e aí eu já consigo ter a leitura mais crítica do tema, mostrando uma autoria. Alessandra, mas pode substituir as palavras e colocar a frase tema no início da introdução? É isso, não é legal você utilizar a mesma frase tema. É legal você utilizar as palavras da frase tema. Tipo,
preservação, patrimônio, identidade nacional são palavras que precisam aparecer no seu texto, como um todo, não apenas na introdução, mas você deve reelaborá-las, de modo que elas fiquem com sua escrita e não com a frase tema. Aqui eu trouxe um texto sobre esse tema. Esse foi um tema bastante cotado devido à queima do museu. Eu, particularmente, achava que no ano passado era muito precoce para se cobrar esse tema. A gente sabe que o Enem ele tem uma base de questões, então, uma coisa que acontece, ela não é imediatamente alvo de cobrança, ela tem uma temporalidade. Então, como aconteceu, a gente pode ser que já possa vir como um tema, né? Geralmente o Enem traz o efeito, não uma visão de. É como a saúde no Brasil, né? A gente não faz uma saúde preventiva. O Enem também não é assim. Ele não traz temas de prevenção, ele traz temas após o problema, né? Então, a consequência, o impacto, alguma coisa mais nesse sentido é mais a cara do Enem. Aqui, o que é que o candidato deveria falar? Sobre a importância da preservação de patrimônios. Os patrimônios não apenas históricos, né? Mas a gente tem, por exemplo, os prédios públicos, que são também patrimônios. A gente tem elementos da chamada cultura material, que são também elementos de patrimônio. A gente tem elementos audiovisuais que são patrimônios. Então, tudo isso poderia ser abordado. E ele fala, além do patrimônio, a identidade nacional, ou seja, a constituição da nossa identidade como brasileiro, como parte efetiva do nosso território, da nossa região Brasil. Essa identidade nacional, que é esse conceito que foi lá cunhado desde o romantismo, levado pelo modernismo, e que até hoje a gente não tem um consenso em falar sobre identidade nacional. A gente tem visto muito um descrédito dessa identidade nacional correlacionada a símbolos nacionais, que ainda semana passada eu falava sobre isso num aulão sobre o Brasil assertivo, o Brasil que deu certo, de como hoje muitas pessoas se sentem constrangidas de utilizar algum símbolo nacional, a bandeira do Brasil, a camisa da seleção, as camisas de Copas do Mundo. São símbolos nacionais e que muitas vezes algumas pessoas elas se sentem receosas de fazer uso desses elementos por conta das questões políticas que passaram aí a estarem envolvidas relacionadas também a estes elementos. E, claro, é importantíssimo que a gente preserve, incentive e valorize a nossa identidade nacional, que não está só relacionada aos símbolos, está relacionada à nossa questão linguística. A variação linguística é uma forma de identidade, está relacionada aos nossos patrimônios culturais, materiais ou imateriais, está relacionada aí a nosso modo de viver, à nossa cultura, ao nosso comportamento. É importantíssimo que a gente consiga aí, na medida do possível, valorizar essa identidade nacional, até porque ela é um símbolo aqui que caracteriza cada um de nós como brasileiros, que faz com que a gente se reconheça efetivamente como brasileiros, tá bom? Como eu disse, eu vou trazer um texto para a gente ir analisando, tá? Então, eu já separei de algumas cores algumas partes, para facilitar o entendimento de vocês, a gente vai analisando cada parte separadamente. Começando aqui pela introdução. O texto, ele está aí digitado. Esta pessoa tem uma letra pequena. Esse texto, inclusive, ele é de uma aluna da Carol Contextualiza, que é uma página do Instagram que eu gosto bastante. Ela também faz aulas de redação, ela corrige redações, é estudante, mas tem assim uma visão crítica bem interessante. Esse é um texto adaptado dela, quer dizer, adaptado de uma de suas alunas. E que aí eu só fiz algumas correções para torná-lo didático para dar aula, porque ele tem partes bem separadas, então é interessante que a gente consiga visualizar a aplicabilidade daquela estrutura mínima que nós falamos mais cedo. Ele começa assim: o Manifesto Antropofágico, produzido pelo modernista Oswald de Andrade, representa um movimento literário que afirma que a construção do Brasil não é feita a partir de sobreposições culturais, mas sim de uma troca de todas as influências étnicas e regionais. O que a gente tem aí? A chamada contextualização.
Observe que se usa aqui o manifesto antropofágico, que é o elemento de contextualização, cita de quem é esse manifesto, que é o Oswald, e situa esse manifesto em um período histórico específico, que é o movimento literário. E mais do que isso, mostra a associação com o tema. Por que que manifesto antropofágico é um elemento, é um repertório pertinente para ser discutido nesse tema? Porque ele diz que nesse manifesto o Oswald falou que a nossa cultura ela é feita a partir de sobreposições que recebem influências étnicas dos vários grupos étnicos que ajudaram a formar o Brasil e também influências regionais, já que a gente sabe que o Oswald ele participa ali do modernismo lá na década de 30, né? A semana de 22 e o Oswald e seu grupo, mais enfaticamente nesse período aí da década de 30. Depois ela vai usar aqui um elemento de coesão, de se opor ao que foi feito pelo movimento antropofágico, no entanto, esse olhar para a pluralidade de valores e hábitos que coexistem no país exclui os conflitos e violências históricas, fato que prejudica a preservação de patrimônios e da identidade nacional. Aqui, ao invés de utilizar a expressão importância da preservação, ela já faz o quê? Uma argumentação que é pessoal, autoral, de que o fato de que nossos valores e nossos hábitos, eles estão sendo prejudicados, uma vez que não há aí preservação do patrimônio e da identidade nacional. Deixa eu me ver aqui. Rian, coloca na tela a redação, se possível. Tá na tela, Rian. Tá em apresentação, tá? É só você ir no nome em apresentação. Se vocês não estiverem vendo também, só sinalizar aqui no chat, mas eu estou vendo aqui na tela que ele está visível. Então a gente teve. Você abre pessoas aqui onde tem os bonequinhos, tá? E aí acima vai ter terceiro ano Lavoisier, que é a conta que eu estou utilizando, apresentação. E aí você pode clicar em apresentação que vai estar mostrando. Ok. Outras pessoas aí dizendo que está aparecendo, tá? Bom, então o que foi feito nessa introdução até agora? A gente teve um repertório, o elemento temático, tá faltando o quê? Tá faltando a tese, tá faltando o posicionamento. Nesse sentido, para entender, Rian, você está apresentando a tela. Eu vou retomar a minha apresentação, porque eu preciso da minha tela apresentando, tá? Cuidado com isso. Senão vai aparecer a sua tela e não a minha. Nesse sentido, para entender o que foi omisso na teoria antropofágica, é necessário o diálogo sobre a falta de investimento estatal e a segregação de produções populares, tá bom? Então, observe o que é que vai ser discutido ao longo desse texto, de por que é importante preservar os patrimônios, porque a gente tem falta de investimento nesse setor e a gente tem a segregação de produções. Por que segregação de produções vai ser citada? Porque como é que a gente pode construir uma identidade nacional enquanto nação se a gente segrega alguns tipos de produção? Se a gente não valoriza alguns tipos de produção. Se eu, por exemplo, estou aqui na Bahia, numa cidade do interior, e não posso ter conhecimento sobre uma manifestação cultural lá no Maranhão, uma manifestação cultural que acontece lá em Manaus. Como é que eu não posso valorizar isso? Como que eu vou construir a identidade nacional de Brasil se eu valorizo apenas o que acontece no Sul e no Sudeste? Então, é possível que essa ausência de produções populares faça com que algumas produções não recebam a devida visibilidade e que possam compor essa nossa identidade nacional. Então, a gente tem aí 3 períodos. Primeiro período, repertório. Segundo período, a apresentação do tema propriamente, por meio de elemento autoral e referência ao elemento que é o repertório. E a tese, posicionamento explícito sobre o tema. Beleza? Vamos para o desenvolvimento 1. Temos aqui no desenvolvimento 1.
Usou um enumerador, né, para começar o D1 de início. Ótimo. Sabem que agora o a priori e a posteriori não podem mais ser usados, porque eles não representam essa ideia de primeiro, né? Então, de início, inicialmente, em primeiro plano, deve-se discutir antes de tudo. Qualquer um desses elementos servem para você começar o D1. De início, é imprescindível a compreensão acerca da negligência governamental. Quero chamar a atenção aqui de vocês, vou até voltar um pouquinho, deixar a tese aqui em cima, né? Observe como a gente tem falta de investimento estatal. Esse mesmo elemento, falta de investimento estatal, ele é recuperado por meio dessas palavras, negligência governamental. Por quê? Porque eu preciso discutir essa falta de investimento do Estado. Como que se dá essa falta de investimento? Ela se dá por meio de uma negligência, tá? E aí a gente vai ter que justificar o porquê que há essa negligência. A priori significa de prioridade e não de primeiro. Nesse viés, o incêndio no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, em 2018, ganhou visibilidade mundial por ter sofrido com danos irreparáveis. O que foi feito aqui? Negligência governamental. Esse é o elemento que vai ser discutido. Primeiro elemento que confere, confirma que tem negligência é o quê? O incêndio no museu. Um museu que é nacional. Logo, deveria ter um olhar mais atento por parte do governo. E tem que explicar agora esse repertório, né? Por que que esse incêndio ele representa uma negligência? Essa tragédia foi causada principalmente pelo orçamento insuficiente concedido à administração do espaço cultural para melhorias de medidas de segurança. Então, eu justifico que o quê? O incêndio ocorreu porque teve um orçamento insuficiente que não deu conta de atualizar medidas de segurança. Isso foi o que causou a consequência. Aqui ela está usando, né, uma estratégia argumentativa de causa-consequência. Logo, o sucateamento dos patrimônios nacionais, evidenciado pelas chamas do ano passado, é gerado por um olhar político que visa pautas imediatistas, lucrativas e impulsionadoras de votos para a reeleição, enquanto locais de pesquisa e democráticos, com o saber histórico brasileiro, são esquecidos pelo Estado e, como consequência, pela população. Então, o que foi feito aqui? Negligência governamental. Beleza. O que é que garante que tenha havido negligência governamental? O fato de que houve um incêndio no Museu Nacional. Esse Museu Nacional pegou fogo por quê? Porque o orçamento era insuficiente, não fazendo com que medidas de segurança pudessem ser tomadas. Que consequência tem um museu pegar fogo? A consequência é que nós, enquanto população, deixamos de reconhecer o valor histórico e a importância desse espaço, justamente porque é um espaço que não tem visibilidade governamental, porque ele não está nas pautas de reeleição. Nenhum candidato a político, ele chega no horário nobre lá na televisão de propaganda eleitoral e diz que ele vai reformar o museu. Não, ele vai abrir pistas, ele vai fazer empregos, ele vai asfaltar cidades, ele vai promover saneamento, mas ele não vai reparar museus, porque essa não é uma pauta de reeleição. E aí é também uma maneira de dar autoria, de modo que como é que esta própria pessoa que escreveu entende a consequência desse incêndio. E aí fecha o parágrafo de desenvolvimento. Dessa forma, a inadimplência governamental a respeito das obrigações com os patrimônios enaltecedores da cultura do país faz com que a nossa história fique apagada, corrompendo a identidade da pátria verde e amarelo. Quero falar de duas coisas aqui. Primeiro, a retomada, né, por isso que está de verde, negligência governamental, inadimplência governamental. Obrigações é sim uma obrigação do governo, uma vez que é um museu nacional, não é um museu privado, não é um lugar privado apenas. Aí ele pode cobrar ingresso para entrar, mas ainda assim ele é um museu nacional. E eu quero falar também da nossa história, né? Essa utilização da primeira pessoa. A gente já falou disso na nossa primeira aula. A primeira pessoa
ela, mesmo no plural, não é bem-vinda no texto. Pode acontecer? Pode, quando ela se caracteriza não de maneira pessoal. Observe que aqui ele fala da história do país, do Brasil, e não da própria história, por isso esse nosso aqui, ele é aceitável. Ok? Vamos para o desenvolvimento 2. Larissa pergunta: essa parte de pátria verde e amarela tem algum problema? Não, porque ele fala que né, pátria verde e amarela se referindo ao Brasil, seria uma maneira de usar sinônimos. Causa e consequência é uma estratégia argumentativa, com certeza, é uma ótima estratégia argumentativa, porque permite que você fale o problema e fale que impacto esse problema traz. Então, você, no mesmo parágrafo, consegue argumentar, discutir bastante sobre o problema, uma vez que você vai trazer as causas e as implicações desse problema. Lembrando que o ideal é discuti-los no mesmo parágrafo, tanto a causa quanto a consequência, ambas, né, causa e consequência relacionadas ao seu argumento. No caso, a negligência governamental. Aqui, só para entender a marcação, eu separei de verde o argumento e a retomada dele, de vermelho o elemento que é o repertório, e de cinza os elementos que justificam, que são vistos aí, né, como causa e consequência, como estratégia. Gustavo, imaginei que fosse melhor citar pátria brasileira. Na verdade, poderia citar, mas aqui, como eu disse, é uma maneira de usar um sinônimo, né? Pátria verde e amarela, ele faz aqui ó, uma que a gente chama de campo semântico, a manutenção do campo semântico com a ideia lá do modernismo que ele usou na introdução, em que se valorizava, inclusive, um dos manifestos é Pátria Verde e Amarela. Tá? Mostra aqui uma retomada de repertório que é bem rico. A Frânio, precisa anunciar uma proposta de intervenção no último período? Não, não precisa, tá? Observe que aqui, né, não há esse indício de proposta. O indício de proposta, ele é uma estratégia que pode ser usada para que você não precise detalhar na conclusão os dois argumentos que você discutiu. Figelo, essa retomada é o tópico frasal? Não. O tópico frasal, que a gente chama de tópico frasal, é isso aqui. De início, é imprescindível a compreensão acerca da negligência governamental. O tópico frasal é como se fosse um resumo do que vai ser discutido ao longo do parágrafo. Tá? Geralmente, ele traz o argumento explícito que vai ser discutido. Vejamos o D2. O que é que a gente tinha aqui? Lembrando aqui, ó, na tese, a segundo desenvolvimento deveria falar sobre isso. Segregação de produções populares. Vejamos como que vai ser abordado isso. Temos aí. Ademais, e aí eu só mantive, tá? A mesma marcação. Azul, argumento 2, vermelho, repertório, cinza, elementos que ajudam a compor a argumentação, tá? Tópico frasal. Ademais, usou um coesivo de adição entre o D1 e o D2. Isso é imprescindível, tá? Você vai perder ponto na competência 4 de coesão textual se você não utilizar elemento de ligação entre o D1 e o D2. Lembrando, não é de continuidade, é de complementaridade. Eles são complementares. Um parágrafo não continua o outro. Ademais, é importante o entendimento acerca da desvalorização de produções não classificadas como eruditas. E aí, de novo, o que é que foi feito? Uma substituição dos termos. Vou voltar aqui para vocês verem. A gente tinha segregação de produções populares. Substituiu populares por não eruditas. Popular é justamente aquilo que sai do clássico, né, do tradicional. O que é bom nesse tópico frasal? Ele diz que é preciso que a gente entenda a desvalorização que essas produções elas sofrem. Por quê? Quando eu digo que eu vou, por exemplo, assistir um balé, nossa, é uma produção, é uma expressão artística, é notadamente vista como uma expressão artística. Mas quando se diz, eu vou assistir uma apresentação de capoeira, que é algo bem típico aqui da minha região, essa
assistir uma capoeira não tem a mesma significância, não recebe a mesma atenção que assistir a um espetáculo de balé. Não quero falar da relevância de um e de outro, mas eu estou falando da desvalorização. É muito mais comum a gente ver desvalorizado a capoeira do que o balé. Ainda que nós brasileiros tenhamos pouquíssimo acesso a manifestações desse tipo, porque nas cidades brasileiras mal existem teatros, além do preço do ingresso ser absurdo. Temos aí na sequência como é que ele defendeu esse posicionamento. A lei da vadiagem, promulgada no governo Vargas, tornada criminosa qualquer expressão cultural afro-brasileira, como o samba e a capoeira. De novo, o que foi feito? Utilizou-se na sequência do tópico frasal um repertório. Esse repertório é a lei de vadiagem e especifica que ela foi promulgada, né? Ela foi aderida no governo Vargas. E o que essa lei dizia? Qual é aí o intuito de colocar essa lei aqui num texto sobre preservação de patrimônios históricos e da identidade nacional? Observe que essa lei de vadiagem associava a vadiagem com a expressão da cultura afro-brasileira, o que já demonstra o quê? Hierarquia entre as culturas, como se uma fosse melhor que a outra. Por que que isso acontece? Qual a justificativa disso? Que explicação está relacionada a esse processo? Olha só a sequência. Essa discriminação histórica não existe mais na legislação, ou seja, no papel. Entretanto, produziu reflexos presentes até os dias atuais em um imaginário populacional constituído de uma identidade nacional repleta de produções artísticas majoritariamente brancas. Ou seja, ainda que eu não veja mais, ainda que eu não seja punido por manter uma expressão afro-brasileira, essas expressões elas têm menor notoriedade, menor relevância midiática do que as que são produzidas pelos brancos. Isso porque no nosso imaginário populacional, ainda que a legislação não julgue, não deixe punir quem comete, quem pratica samba e capoeira, esses dois elementos são vistos ainda hoje como elementos associados à vadiagem. E se a gente pensar, a imagem do Brasil, que é representada externamente de construção internacional, é comum se associar o samba e a capoeira a elementos como a vadiagem, como a vida boa, como a falta do que fazer. Né? O bom malandro lá do Rio de Janeiro, o Zé Carioca, por exemplo, né, que foi apresentado aí nas histórias em quadrinhos, ele trazia essa malandragem que é própria aí desse jeitinho brasileiro. Na sequência, isso ocorre porque, apesar de muitas vezes não ser explícito, há um apagamento intelectual, em especial nas salas de aula, de grupos enraizadamente marginalizados. A gente chama essa estratégia argumentativa de exemplificação. Aqui ele usou duas: exemplificação e contra-argumentação. Contra-argumentou quando ele fala da legislação, e agora ele exemplificou, dizendo que essa manutenção do imaginário populacional deve-se ao fato de que nas salas de aula, alguns grupos, eles sofrem o chamado apagamento intelectual. E aí, de novo, né, no aulão que eu fiz semana passada sobre o Brasil assertivo, falei disso, de como a gente tende a valorizar de maneira excessiva os artistas que são majoritariamente brancos, mas desconhecer rostos famosos de negros. Isso por quê? Porque a nossa visibilidade, ela é pouco voltada aos grupos mais marginalizados. E muitas vezes, quando a mídia dá essa visibilidade, ela o faz de maneira pejorativa, estereotipada, que é justamente incluir estes elementos como vadiagem, como a manutenção de comportamentos inapropriados, ou mesmo a utilização aí do que ele chama de apagamento intelectual. Um exemplo claro disso foi uma propaganda que a Caixa tentou fazer certa vez com o nosso célebre escritor Machado de Assis, e que colocaram Machado como um homem quase branco, quando Machado, ele era um negro.
E aí, esse apagamento intelectual se deve à importância que Machado tem mundialmente, né, de maneira internacional, e como isso é construído não apenas no Brasil, mas externamente. A desvalorização aí, né, do autor. Na sequência, temos esse movimento excludente nas escolas cria uma imposição de identificação com uma cultura escassa de representatividade, o que gera, por conseguinte, um sentimento de não pertencimento à pátria. Essa expressão, gente, ela é riquíssima para esse texto. Ela demonstra bem a autoria, porque ela diz que de nada adianta a gente ter tido na legislação o cancelamento da lei de vadiagem. É preciso que a gente veja isso na prática, no dia a dia. Como a gente poderia fazer isso? Por meio das escolas, por exemplo, da valorização, da representatividade. Né? Isso é muito importante. A gente teve agora mesmo, recentemente, o BBB. Quem ganhou o BBB foi uma médica negra. E, embora isso não devesse ser o elemento primordial de ser citado, é um elemento de grande representatividade. Não só por ela ser mulher, mas por ela ser mulher, por ela ser médica, por ela ter tido uma formação universitária que ela quis, independente do respaldo da profissão, e por ela ter essa visibilidade negra num programa nacional de grande audiência. Isso tudo dá representatividade. Tenho certeza que muitas crianças, muitos adolescentes se identificam justamente por meio da representatividade, quando elas se sentem, de fato, representadas em universos midiáticos. A gente pode falar aí das bonecas, por exemplo, né? O surgimento das bonecas negras, ele ocorre no intuito de garantir representatividade. Na minha infância, não lembro de nenhuma boneca negra. Hoje, as crianças já podem contar com esse elemento. E que parece algo muito pequeno, né? Mas quando a gente não sente na pele, esses elementos parecem pequenos. Mas para quem sente na pele, para quem passa por situações desse tipo, é de grande representatividade. Né? Um elemento de representatividade que eu achei fantástico foi um negro quando ele encontrou um band-aid da cor de pele dele. Uma coisa simples, um band-aid, algo que vai ser colocado, mas que ele dizia que ele sempre via ali algo que era fora dele, porque ficava nítido o uso do band-aid. E que ninguém nunca tinha pensado em fazer um band-aid adaptado à cor da pele. E que ele achou esse band-aid, que ele ficou feliz da vida. Por quê? Porque ele achou um elemento que o representava. E, novamente, eu digo, parece algo pequeno, mas não é. E, fechando o parágrafo, ele coloca, dessa forma, o racismo epistemológico do Estado varguista, né, um retorno aqui ao repertório, é, infelizmente, presente de maneiras mais sutis nas instituições de ensino, fazendo com que a população não se reconheça em seu próprio país. E aí, né, essa ideia de não se reconhecer no seu próprio país está relacionado ao fato de que algumas produções são vistas como não eruditas. E uma vez que elas não têm valorização, elas não têm visibilidade. E aí elas não podem ser vistas por todo mundo. Conclusão, para a gente finalizar, temos aqui torna-se evidente, portanto, e aí, né, bem o estilo que eu uso, tá? Eu sempre começo minhas conclusões nesse estilo também. É evidente, portanto, torna-se evidente, portanto. Eu gosto de usar o portanto entre vírgulas, porque ele remete, de fato, a uma conclusão e já cumpre um pré-requisito do parágrafo de conclusão, que é usar um coesivo que represente a ideia de fechamento. Pode ser logo, portanto, dessa forma, nesse sentido, sendo assim, qualquer um desses elementos, mas o portanto, ele representa bem. Alguns dizem que há termos clichês, mas na verdade não há coesivo clichê, tá? O que você deve fazer é diversificar ao longo do texto e não deixar de utilizar porque ele é muito batido. Vejo muita gente dizer, não gosto de botar o portanto porque é batido. Batido ou não, você vai pensar que vão ser 5 milhões de textos produzidos e, com certeza, essa palavra vai ser utilizada por muitas pessoas. Então, não tem como um termo não ser clichê. Você não vai inventar uma palavra da língua portuguesa para ser sua. Use aquilo que está sendo dado e que é certo. É isso que importa. Torna-se evidente, portanto, que a preservação de patrimônios e da identidade nacional não está sendo plenamente exercida. Tá? Aí retoma, né, a ideia tanto do patrimônio quanto da identidade e de
seu posicionamento, o fato de que essa preservação ela não está sendo plenamente exercida. Lembra que o tema era a importância. Para mudar esse quadro, e aí aqui também é um outro elemento que eu gosto bastante de usar no meus textos, tá? Para enunciar a proposta de intervenção, torna-se evidente, portanto, remeto ao tema, depois, para mudar esse quadro, porque agora eu vou trazer a proposta de intervenção. Eu quero fazer o quê? Eu quero mudar aquilo que eu apresentei na minha retomada como algo de errado. Para mudar esse quadro, é necessário que o Estado invista mais em locais de pesquisa e democráticos com o saber histórico, por meio da concessão de verba para museus e centros culturais. É imperativo também que o Ministério da Educação promova um currículo menos segregacionista. Isso deve ocorrer por meio de aulas e palestras que abordem obras produzidas por minorias oprimidas socialmente, com destaque aos autores marginalizados, Racionais MC, e fundamentais para a literatura brasileira, Conceição Evaristo. Tal medida construirá uma representatividade mais próxima de toda a população. Assim, a identidade e os patrimônios brasileiros estarão preservados e mais próximos de um olhar idealizado no movimento antropofágico. Aqui a gente tem todos os elementos de uma conclusão muito bem feita, muito bem detalhada, né? Com todas as partes da proposta de intervenção e com a frase de efeito, tornando o texto cíclico, retomando lá ao que foi usado na introdução. Se a gente for analisar aqui, a gente tem primeira frase, retomada do tema e da tese. Segunda, proposta de intervenção incompleta. Observe que a gente tem apenas 3 partes: quem vai fazer, o que vai ser feito e como vai ser feito. A primeira proposta, Estado fazer o quê? Investir em locais de pesquisa, como por meio da concessão de verbas. Essa é a primeira proposta. Que tem a ver com o quê? Com o desenvolvimento 1. Agora, com o desenvolvimento 2, há uma proposta completa. A gente tem Ministério da Educação, quem vai fazer o quê? Vai promover um currículo menos segregacionista. Esse currículo menos segregacionista vai ser possível como? A partir de aulas e palestras que falem das minorias oprimidas. Quem são essas minorias? Olha o detalhamento: autores marginalizados, como Racionais MC, e na literatura também brasileira a gente tem autores marginalizados, como a autora Conceição Evaristo, negra, né, de super destaque, que teve esse centenário aí recentemente. E para que tudo isso vai ser feito? Para que a gente possa conseguir uma representatividade para toda a população. Então, a gente tem uma proposta incompleta, uma segunda proposta completa e, por último, fechando o parágrafo, uma retomada do repertório, tornando o texto cíclico, fechando a argumentação. E aí, assim, foi uma maneira de vocês observarem como que se dá a estrutura mínima textual aplicada em um texto de verdade. Dúvidas aí, gente? Como que foi? Deu para entender? Deu para elucidar bem as dúvidas de vocês? Ver um texto foi bom? É legal quando você utiliza esse texto, quando você vê repertório, quando você vê como o tema foi abordado. Esse é um tema, inclusive, que a gente tem poucas discussões relacionadas, apesar da sua relevância. Me digam aí, para que a gente possa encerrar. Lana pergunta, o texto não ficou muito grande. Lana, tem... Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir lhe mostrar, mas ela traz... ela mostra, né, como é um texto que é de plataforma, ela mostra esse texto. Aqui é porque eu digito, coloco, tá, numa letra, deixa eu ver que letra essa tá aqui, geralmente eu coloco no Arial 12, me parece que essa não tá em 14, tá vendo? Então o texto tá bem grandinho. Se a gente diminuir um pouquinho aqui, que é a padronização, a gente observa aí que não tá tão grande assim, tá? Deixa eu ver aqui. Anilis, obrigada, ótima aula. Rian mandando no grupo texto, mando sim.
Ó, Agatha disse que assim fica mais fácil de entender. Eu também gosto bastante de fazer aula assim com texto, porque a gente, além de estar falando, a gente consegue, né, de fato, mostrar a vocês a aplicabilidade, né? Isso é muito importante, aplicar o texto, não só discutir sobre ele, né? Mostrar o quanto ele foi importante também, quanto essa discussão, quanto a construção do texto se deu, como que se deu, quais são aí os usos. Eu acho que é muito bom a gente conseguir observar como que a pessoa usa os repertórios, como que ela retoma, por que que é importante a gente falar a respeito, retomar o que foi discutido, não só comentar, né? É importante que a gente use o texto de apoio, o repertório, que a gente inclua as nossas próprias palavras, né? E a partir disso, faça aí, de fato, a discussão do tema. Deixa eu ver aqui. Não, ela só tem o texto também digitado, tá? Não tem ela não disponibilizou o texto digitalizado, não. Algumas vezes ela disponibiliza, mas desse texto especificamente não houve essa disponibilização. Foi um texto de uma menina da Isabelle, tá bom? Ok, gente, então que bom que a aula foi produtiva. O intuito dessas nossas aulas é justamente esse, tá? Na próxima semana eu espero contar novamente aí com meus colegas participando aqui, mas estaremos juntos na próxima terça novamente com ou sem mais pessoas. Eu quero manter esse compromisso, foi um compromisso que eu assumi, compromisso de ajudar vocês, melhorar a escrita de vocês, é um compromisso meu e eu espero que até a prova do Enem a gente possa conseguir alcançar aí melhores produções, tá bom? Ah, a senhora falou na semana passada de um site corrigir redações, mas eu perdi o nome. Acho que foi o Redação Campeão que eu sugeri como plataforma de correção, tá, Agatha? Ok, gente. Então tá bom. Boa noite para vocês, tá? Muito obrigada pela participação e na próxima terça nos vemos novamente.